Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. I greet the church with the peace Amém. of the Lord. Amen. Que bom, esses hinos é muito bom, viu, Thaís? Para louvar mais eles, não pode, irmãos? We need to do that song Esses more hinos são often. maravilhosos. We love Não this que os type of outros não song. sejam bons, mas os antigos eu acho que tem um pouquinho mais de unção na presença The do Senhor old school Jesus. songs have so much anointing in them. Amém? Hoje o nosso pastor está em missão. Today our pastor is in missions. Ele está pregando num congresso, He is preaching in a conference, ganhando almas para o Senhor Jesus. winning hearts and souls for E a God. nossa oração é de intercessão para que aquelas almas reconheçam quem é o grande. And our prayers intercede that those souls may realize that God is great. Aleluia. Eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia comigo. Obrigado, Júnior. Pastora Diva também, irmãos, está no Brasil. And Pastor Diva is also in Brazil. Ela está pregando também em alguns congressos. She's also preaching in some E dando conferences suporte também para a família dela, não é isso, Júnior? and bringing Obrigado pelo support for her aviso. family. Então, todos estão trabalhando para o reino do Senhor Jesus. So all are working for God's house. Mas você não está aqui à toa. But you're not here for no reason. Você está aqui com um propósito. You are here for a purpose. De crescer, To grow, dar frutos to give fruits, e abençoar o seu irmão. and to bless your neighbor. Você pode dizer amém? Can you say amen? Aleluia. Vamos abrir os nossos livros, a nossa palavra do Senhor Jesus. Let's open the Word of God. No livro de Salmo 42, To Psalm 92, desculpa. 92. Nós vamos ler só um versículo, We're only going to read one verse, que está no versículo de número 12. which is verse 12. Quando você encontrar, você vai ficar de pé e dar um glória a Deus. When you find, you're going to stand and give a glory to God. Salmo 92, versículo 12. Quem encontrou, diga amém. If you found, say amen. Psalm 92, 12. Diz assim: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. The righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon. Pode se assentar, eu só vou fazer uma referência no livro de Isaías, You may be capítulo seated. 61, I'm just going to reference Isaiah 41 no versículo de número 3. in verse 3. Diz assim, olha, a parte B do versículo: para que sejam chamados carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Part B of the verse says, and provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning, and a garment of praise instead of the spirit of despair. They will be called oaks of righteousness, a planting of the Lord for the display of his splendor. Hoje, eu gostaria de pedir você para olhar para o seu lado da sua cadeira. I want to invite you to look to the chair that's next to you. Está faltando alguém aí? Is the chair empty? Mas o seu lugar está garantido, você está sentado nele. But your space is full. You are sitting in your chair. Mas falta alguma coisa do seu lado, falta uma pessoa, falta alguém, falta um irmão do seu lado. But something's missing. A person is missing next to you. No início do louvor dessa manhã, In já the be- começou a se falar sobre repreender tristeza, fraqueza. The beginning of worship today started to talk about rebuking anxiety, fear, and weakness. Às vezes essas coisas afetam a nossa vida espiritual. Because sometimes these things affect our spiritual lives. Mas nessa manhã nós vamos meditar na palavra lida But this morning we're going to reflect on the word that was read. e nós vamos entender que nós somos muito mais fortes do que nós pensamos. And we're going to recognize we're so much stronger than we think. Mas essa força não vem de nós. But this strength doesn't come from Ela us. vem de Jesus, de Deus. It comes from Jesus. Eu li para você sobre o cedro do Líbano, I read about the cedar of Lebanon. que também no início diz sobre a palmeira e no versículo de Isaías também diz do carvalho. So the verse also talks about the palm tree, and Isaiah talks about the oak. Eu preciso trazer uma introdução sobre cada árvore dessa para você entender o conteúdo da mensagem. I need to give a context about each type of tree so you can understand the message. Eu quero dar para você todo o subsídio antes da meditação da palavra, para você se classificar qual é a tua posição.
I need to give you all the information so you can classify where you are in your position. Porque essas árvores, elas não estão citadas na Bíblia por um acaso. Because these trees are not cited for no reason. E nós vamos trazer uma referência dessa mensagem para cada um de nós que está presente aqui. And we're going to use a reference of this message for each person who's here this morning. Podemos começar? Can we start? Amém. Amém? Amém. Você vai guardar as informações iniciais dessa palavra. You're going to keep the initial information of this message. E durante a mensagem você vai achar o seu lugar. And throughout the message, you're going to find your place. Você vai identificar aonde é que você está no reino de Deus. You're going to identify where you are in the kingdom of God. E no final da mensagem, And in the end of the message, nós vamos clamar ao Senhor, we're going to cry out to God. porque Ele falará conosco nessa manhã. Because He's going to speak to us this morning. Amém. Primeira que eu quero trazer para você, que o texto cita, é sobre a palmeira. The first one we're going to talk about is the A palm tree. descrição da palmeira é a seguinte: The description of the palm is, ela não cresce para os lados, it doesn't grow on its sides. mas ela cresce para cima. It grows in height. Ela possui um crescimento bem lento, It grows very slowly, mas é constante, but grows consistently. sempre em direção ao céu. It always grows upwards towards heaven. Ela não perde o seu charme, a sua copa. It doesn't lose its outer case. Mesmo num ambiente de deserto, ela permanece frutífera. Even in dry land or in deserts, it continues to be fruitful. As raízes dela são profundas e alcançam 15 metros de profundidade para buscar água. Its roots are deep and they go 15 meters down until they reach water. Isso permite ela sobreviver em momentos difíceis. That's what allows it to survive in difficult circumstances. Já o cedro do Líbano But the cedar of Lebanon é uma árvore mais imponente da terra. is a tree that's more imponent in the earth. O texto me diz que ela cresce a mais de 40 metros de altura, It says that it grows 40 meters in height, mas o crescimento dela é lento, but its growth is slow, mas é sólido. but it's solid. Ela pode durar séculos, até 2000 anos. It can last up to 2,000 years. O tronco dela é bem robusto e resistente. Its trunk is very robust and resistant. E uma curiosidade, a madeira dela foi usada na construção do Templo de Salomão. And what's interesting is that its wood was used in the Temple of Solomon, Porque a madeira é resistente. because the wood is that resistant. O cedro ela tem raiz profunda e firme que chegam a 20 metros de profundidade para buscar água. The roots of the cedar are even deeper and they go 20 meters down until they find water. Esse buscar água aqui é buscar a presença de Deus, amém? And when we talk about water, Estão it means comigo aí no raciocínio? getting Aleluia. the presence of God. Vamos lá. Essa raiz, ela penetra em terrenos rochosos, fixando a árvore contra o vento e a tempestade. Toda raiz, quando ela cresce, ela acha um obstáculo, uma pedra ou algo duro, ela começa a não ir para baixo, ela começa a ir para os lados. Essa árvore aqui, sabe o que ela faz? A raiz dela dá a volta na pedra e continua descendo. So this tree is able to have roots in places that are rocky because their roots go around the rocks. Isso quer dizer que o nosso problema não pode parar o nosso crescimento em direção a Deus. Amen. Quando ele aparecer, a gente dá a volta no problema. Isso quando ele não cair, em nome de Jesus. So when an obstacle comes, we are going to go around the obstacle, but we're not going to fall in Jesus. Não podemos parar de maneira alguma, nem com nenhum tipo de tempestades. We can't let ourselves fall in any sort of storm. Já o carvalho, But the oak tree, o carvalho cresce mais uma vez devagar. Fala comigo, devagar. say with me, slowly. Isso quer dizer que no reino de Deus você não cresce da noite para o dia. Yes. Because Leva um tempo, tem um processo para você crescer. in God's kingdom, you don't grow from night to day. There's always a process when you're growing. A grande diferença do carvalho, The difference with the oak tree, o primeiro desce 15. the Não é first isso? one, roots goes down 15 meters. É isso, irmãos? Yep. O segundo desce 15 metros. The second one goes 20 meters. Mas o carvalho,
ele desce a 30 metros de profundidade para buscar a presença, para buscar água, a fonte da vida. But the third one goes down 30 meters to seek the water that's God's presence. A altura dele é só de 500 metros, ele pode viver até 1000 anos. And it can live up to 1,000 years. A palavra me diz que o tronco dele é largo. The trunk of it is also wide. E ele é um símbolo de estabilidade e fortaleza. And it's a symbol of stability and strength. Dessas 3 árvores, tem alguma qualidade que é a mesma que você pratica na sua vida? Are any of these traits, Isso é profundo. is any of these traits something that you practice in your life? Eu estou trazendo essas informações para você me acompanhar no decorrer dessa palavra que é muito profundo. I'm teaching you this so you can understand the profound message that I'm going to bring. E essa planta, essa árvore, esse carvalho, And this oak tree, as raízes deles crescem para as laterais, its roots grow towards the sides, para que ele possa espalhar em 3 lados. Eles vai para a lateral, para o fundo e ele cresce também para cima. so that the tree, its roots grow to the sides, its roots grow down, and the tree itself grows upwards. Resumindo, In summary, palmeira sobrevive no deserto e floresce no meio da dificuldade. so the palm tree grows in the desert and is prosperous in the difficult times. O cedro, ele demonstra firmeza, imponência e resistência ao tempo. And the cedar represents a powerful tree that is resistant and strong. O carvalho simboliza profundidade, estabilidade e transmissão de legado. And the oak tree represents depth, stability, and transmitting a legacy. Mas por que eu estou dizendo tudo isso para você? But why am I saying this? Porque essa é a característica que deve haver na nossa vida. Because these are the characteristics that Nós should be fomos in our lives. plantados por Deus We were planted by God em um terreno firme, sólido. in a land that is firm and No mundo solid. tereis aflições, mas terei de bom ânimo. In this world you have afflictions, but take heart. Temos que ter a paciência de entender que o crescimento espiritual ele é devagar, We need to understand that the spiritual world grows slowly, mas ele tem que ser constante, but it needs to be consistent. ser firme. It needs to be strong. Por isso que eu pedi para você, olha para o seu lado e vê se está faltando alguém. That's why I want you to see if someone was missing. Talvez aqueles que não estão, aqueles que às vezes não estão enraizados nessa casa ou nessa palavra. Maybe those who aren't rooted in this church or in this word. Talvez o vento passou e levou eles. Maybe the wind came and swept them up. Mas você está firme porque você permaneceu. But you're firm because you stayed. Isso quer dizer que você vai alcançar o rio de água viva da palavra de Deus. That means you're going to reach the word of God. Que o tempo não vai acabar com o teu sonho. That the weather is not going to end your A dreams. tempestade, o vento não vai te arrancar da presença de Deus. That the storm's not going to rip you from God's E presence. você vai ser frutífero ainda nessa terra. And you will prosper in this world. E a tua sombra vai servir para cobrir alguém. And your shade is going to E cover as someone. bênçãos de Deus que virá sobre a sua vida, And the você blessings. também vai poder abençoar alguém que está próximo a você. And you'll be able to bless someone around you. Você está entendendo? Por isso que eu disse que é profundo, nós precisamos entender essa mensagem. That's why I'm saying this message is profound and we need to understand it. A mensagem hoje é simples e clara. Sem raiz profunda em Cristo, não há crescimento verdadeiro, nem resistência na batalha. The message is without deep roots in God, there is no resistance in the struggle and there's no growth in the battles. Eu escutei só um glória a Deus. Glória a Deus. Eu pensei que só tinha uma pessoa que tinha luta, mas... I thought just Não. one person had a struggle. Oh, Deus. Glória a Deus. A Bíblia, ela está cheia de metáforas sobre árvores. So the Bible has a lot of metaphors about trees. O cedro e o carvalho são duas das mais citadas na palavra de Deus. The cedar and the oak are the most cited in the Bible. E cada uma delas tem um significado espiritual profundo. And they each have a spiritual symbolism that's profound. O salmista, ele declara que o justo florescerá como cedro do Líbano, uma árvore de raiz profunda, altura imponente e madeira resistente. So the Bible says that we were going to be like the cedar with deep roots, a resistant trunk, and a powerful wood. Raiz profunda na palavra. Roots that are deep in the Word of God.
Quando ele fala altura imponente, toda pessoa alta em estatura chama atenção, sim ou não? When we talk about a powerful height, when someone is tall, they attract a lot of attention. Não chama atenção? Yes. Toda pessoa que é forte, batalhadora, levanta de madrugada, doente ou não, com neve ou não, com frio ou não, ele está trabalhando, ele é resistente ou não? When someone wakes up and they work every day, they are very resistant. E às vezes algumas pessoas entendem com essa altura imponente como vaidade, nariz empinado, grandeza de espírito e corpo e alma. Some people think that this strong height is having to do with being stuck up or snobby. Mas não é nada disso que a palavra do Senhor tem para nós nessa manhã. But that's not what God is saying this morning. O livro de Isaías fala que os filhos de Deus são como carvalho de justiça. The book of Isaiah says that the children of God are like oak wood Quer dizer in isso? justice. São firmes, That means that they're firm. mesmo que o pastor dali no culto, são firmes, estão presentes. Even if they're being called out, they're still firm and present. São resistentes, They're resistant. resiste às tentações, They resist the temptation. resiste à vaidade, They resist vanity. resiste às tentações do mundo, They resist the earthly temptation. resiste à seta maligna de Satanás. They resist the flaming arrows of the Quando alguém devil. pisa no seu pé, você não pisa no dele de volta. When they step on your foot, you don't step on theirs back. São resistentes porque sabem que a palavra de Deus ela prevalece na nossa vida. They're resistant because they know that God's word prevails in their lives. E a palavra me diz que eles foram plantados pelo Senhor para a sua própria glória. And the Bible teaches me that God planted them for His own glory. Ninguém aqui como é que fala, myself ou yourself? Quando a pessoa pensa nele mesmo. No one's full of themselves Myself here. não é eu. Não, eu estou querendo só traduzir essa palavra aí. Porque tem pessoas que pensam só em si. Some people just think about themselves. They're selfish. Só na sua própria glória. They think about their own glory. Tem gente que prega pelo seu próprio reino, não para o reino de Deus. They preach for their own kingdom, not for God's kingdom. Tem gente que acumula riquezas na terra, mas não acumula riquezas espirituais. Some people accumulate riches on earth, but not spiritual riches. Tem pessoas que procuram somente conhecimento e não comunhão. Some people just seek knowledge, but not community. E o texto aqui me fala que o salmista declara que ele vai florescer, dar frutos e ser prósperos. And the psalmist declares that they will be prosperous and they will give fruits. Quem aqui quer ser próspero nessa terra? Amen. Who here wants to be prosperous Quem in quer this ser mais country? próximo ainda no céu? Who wants to be prosperous in heaven? Já o cedro do líbano, ele apresenta crescimento e majestade. And the cedar represents growth and majesty. Isso quer dizer que ele tem raiz profunda, That means that they have deep roots. busca águas em grandes profundidades, They seek water at great depths. tem uma altura imponente, They have a powerful height a madeira é resistente of resistant wood e ele foi usada na construção do templo. and was used in the Temple of Solomon. Alguma dessas características é compatível com a sua vida hoje? Are any of these traits compatible with your life? Você busca profundidade na palavra de Deus? Do you seek going deeper in God's word? Você tem crescido dentro do propósito do Senhor? Have you been growing in God's purpose for Você you? tem servido como útil na casa? Have you been useful in God's house? A vida de oração é profundidade na palavra. A prayer life means being profound in the word. Produz raízes espirituais. It produces spiritual roots E o crescimento espiritual visível, testemunho que aponta para o céu. and a spiritual growth that is visible testimony that points to heaven. Sempre há algumas perguntas quando alguns dos irmãos estão trazendo palavras ou meditações. And there's always some questions when we're ministering, Que a gente pergunta assim: como está o seu testemunho aí fora? and we always ask, how's your testimony out there? Como as pessoas estão vendo a sua vida espiritual? How are people seeing your spiritual life? Eu sei que no profissional cada um faz o que pode para sobreviver. I know that in your job we each do what we can to survive. Mas nós temos que pensar também que não só de pão viverá o homem, But we need to remember that man mas de shall not live on toda a bread alone. palavra que procede da boca de Deus. We need to remember man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Nós precisamos
a ter resistência nas nossas provações diárias. We need to be resistant in our daily provisions. A prova, irmão, ela não vem para destruir você. Ela vem para revelar a profundeza das tuas raízes. The tests don't come just to take you down. They come to reveal your roots or to deepen your roots. Às vezes nós ficamos pensando assim, por que que Deus me dá tanta prova? We think, why does God give me so many tests? Por que que Deus nunca libera a vitória para mim? How come God doesn't just liberate the blessing for me? Eu vou no trabalho e não consigo sucesso. I go to work and I am not successful. Em casa eu não tenho sucesso. At home I'm not successful. Tudo que eu planejo parece que não vai, não progride. Everything I plan seems to never work out. Eu vivo na prova. I'm constantly being tested. É porque Deus It's because God está tentando revelar a sua profundidade na palavra. is trying to reveal how deep you are in Se His isso Word. está acontecendo na sua vida, If that's happening in your life, em vez de tentar crescer para cima na aparência, instead of trying to grow upwards comece a in crescer para appearance, baixo na profundidade de Deus. start to grow down in your Comece a ir profoundness mais with God. fundo com o Senhor. Become more deep with God. Comece a revidar as coisas que não lhe agradam. Start to take away the things that don't please Him. Busque a presença de Deus e volte a dar fruto. Seek His presence and start to produce fruits. Quem está comigo, diga amém. If you're with me, say amen. Testemunho que aponta para o céu. A testimony that points to heaven. Eu entendo do pouco que eu já aprendi até o dia de hoje, I can understand from what I've learned till today que quando o crente ele está enraizado, ele se torna instrumento de honra. that when a Christian is rooted, they become an instrument of honor. Ele se torna útil na construção do reino de Deus. They become useful in the construction of God's kingdom. Quanto mais ele cresce, The more he grows, mais seu testemunho é visto e glorifica a Deus. the more their testimony is visible and glorifies God. Nós precisamos aprender a ser mais úteis no reino de Deus. We need to learn how to be more useful in God's kingdom. Não estou dizendo que você não está sendo útil. I'm not saying that you don't have use. Eu preciso que, além de todas as qualidades citadas em relação a essas árvores, I'm saying that further than all these traits, further than all these traits that we're talking about with the trees, que nós precisamos ser vistos como servos de honra na casa do Senhor. we also need to be seen as a servant that honors God's house. Quando o seu testemunho começar a ser um testemunho de honra e útil, você não precisa escalar, não precisa pular, não precisa pegar o seu irmão e puxar para baixo para que você cresça. Deus vai soprar o seu nome, ou na igreja, ou na imigração, ou em qualquer país, ou em qualquer lugar que você botar os teus pés, porque Ele ainda tem o controle da sua vida. When you become useful in God's house, you don't need to start pulling your neighbor down. God's going to start spreading your name in immigration, in your work, in your life, in your family. O texto me diz que os filhos de Deus foram plantados para a honra e glória de Deus. The Bible says that God's children were planted for His honor and glory. Então a mesma autoridade que a Thaís chamou para vir orar e falou, olha, quem está com isso, vamos repreender, vamos louvar, vamos repreender essas coisas má da nossa vida. So the same authority that He's had to invite us to pray against the things and rebuke the things in our lives. Eu entendi que a chamada dessa manhã é para que eu e você centralize as nossas raízes somente em aprofundar, somente em Deus, porque as pedras vão aparecer, as montanhas estão aí para ser transpostas, o problema está te esperando lá fora, mas aqui dentro é momento de profundidade com a palavra de Deus. I understand that the message this morning is for us to learn how to rebuke the things in our lives and to become deeper in our roots with God and for us to go around the obstacles and the rocks in Jesus' name. Aleluia. Carvalho de Deus, resistência e justiça. An oak represents resistance and justice. Como está a nossa resistência na presença de Deus na hora da nossa luta? How is our resistance in God's presence in the time of struggle? Eu já conheci pessoas que oram o tempo todo. I've known people who pray constantly. Aí eu conheço pessoas que só oram quando vêm na igreja, no culto. And then there are people who only pray when they come to church. Eu conheço pessoas que nunca oram, eles só pensam assim, ora por mim. And I know others who say, pray for me, but they don't pray for themselves. Ele nunca ora. Ele nunca ora. They never pray. A nossa
resistência e a nossa justiça. Our resistance and our justice or righteousness. Se Jesus perguntar para nós hoje se nós estamos sendo justos nas nossas causas, If God were to ask us if we are being just in our cases, para você ter a condecoração de carvalho de Deus que foi plantado para a justiça, for you to be an oak that was planted for justice, antes de aplicar a justiça no nosso irmão, nós temos que aplicar ela em... before we Hein? can start to give justice for Vou our falar por lá de neighbor, cá, aqui de cá, acho que não entendeu não. we Antes have, de aplicar a justiça nossa na vida dos outros, nós temos que aplicar ela primeiro em... before we can apply justice in another person's life, we have to apply justice in our own lives. É muito fácil julgar as pessoas, It's very easy to judge other people, mas você não está vendo a raiz dela onde está. but you don't see where their roots are. É fácil você falar que é santarrão, que é crente demais, que vai de tudo quanto é culto, mas você não vê a raiz. It's easy to say that you're a holy person, that you go to every service, but you don't see how the roots are. Talvez a raiz dela está só superficial, Maybe mas that ela está only- trabalhando na presença para que as pessoas pensem que é profundo, Yeah. quando na verdade não é. Maybe somebody's working in church just to make it look like they're deep, but their roots are too shallow. Isso acontece no meio da igreja de Cristo dos últimos dias. That happens in God's church in these end times. Porque se você olhar de novo para os seus redores, para as cadeiras da igreja, Because if you você look vai ver que again- tem muitos irmãos que ainda não estão firmados na rocha. If you look again, you'll see that there are many people who are still not firm in their roots in God. Talvez essas pessoas ainda não estão com a raiz ligada direto na fonte de Deus. Maybe their roots haven't reached God's presence yet. Tem pessoas, não só aqui, mas em todo o mundo, em todas as igrejas, And not just here, but in all the que churches, você olha e fala, nossa, isso é o carvalho de Deus puro. that we look and we think, wow, this is a pure oak for É God. alto, conhece palavra. They're tall and they know the word of God. Os pés são firmes no chão. Their feet are firm on the ground. Tem uma voz firme e eficaz. They have a firm voice. Mas quando o vento vem e passa, But when the wind comes, aquele tronco grande e bonito cai. that beautiful trunk just falls over. Porque o nosso ego é trabalhar em nós para que as pessoas vejam quem nós somos. Because ego means we work so others can see us. É melhor nós trabalharmos que ninguém veja a gente, It's mas better- que a raiz esteja firme no solo. It's better for us to work where no one can see us, but our roots are founded in God. Estejam entrelaçadas na rocha que é Jesus. That they are wrapped around the rock that is God. Aleluia. A palavra de Deus está falando com você, diga amém. Amen. No livro de Isaías 61:3, In the book of Isaiah 61:3, é onde ele apresenta que o crente enraizado na justiça de Deus. is where he presents that a Christian who is deeply Deus. rooted in God. A palavra me ensina que o crente que tem raiz com Deus, The Bible teaches me that a Christian who has deep roots in ele God, não vive de aparência, ele vive por convicção na fé que ele tem. he doesn't live by appearance, he lives through conviction that he has. Qual é a sua convicção nessa manhã? What's your conviction this morning? Você veio aqui para ver quem ia pregar, para ver quem ia louvar a Deus? Did you come to see who would preach and who Você would veio sing? aqui para ver o que vai acontecer no ambiente? Did you come just to see what would happen? Ou a sua convicção é em vir aqui e ouvir Deus falar com você? Or is your conviction coming to know and hear the word of God? Quem está ouvindo Deus falar, diga amém. Amen. Seja abençoado em nome de Jesus. Be blessed in the name of Jesus. Quem tem essa convicção, ela suporta tempos difíceis, Those with the right conviction, they can withstand difficult circumstances porque está firmado na rocha. because they are founded in the rock. Irmãos, todos nós temos problemas na nossa casa, sim ou não? We all have problems in our Diversos house. problemas. Many problems. Mas nós somos resistentes para vencer o problema dentro de casa, sim ou não? But we are resistant to withstand those problems. Todos nós trabalhamos fora, nós temos problema no nosso trabalho, sim ou não? We all have jobs, we all have problems in our jobs. Mas às vezes a gente esforça uma resistência que nós nem temos para resolver aquele problema, sim ou não? And a lot of times we muster up strength that we don't even have to withstand those problems. Então por que algumas pessoas desistem da sua fé por menos do que isso? So then how come some of us give up in faith for less than that? Por que quando tem culto, tem campanha, as pessoas acham difícil vir porque está cansado
lado, mas aqueles que estão firmes, como vocês que estão aqui, que vieram buscar a palavra de Deus, estão recebendo o alimento espiritual, e vocês vão voltar a crescer como palmeira, como carvalho de Deus. Amen. There are people who, for little problems, they don't come to church because they think it's too hard. But we are being resistant and firm and seeking the presence of God. O que nós fazemos em 2 horas quando nós estamos em casa? What do we do in 2 hours at home? Para as mulheres, muita coisa. For women, maybe a lot of things. Para os homens, às vezes, nem tanto. For maybe the men, not so much. Mas 2 horas em casa passa rapidinho, você nem percebe. But 2 hours at home goes by really fast. Talvez você comece a fazer uma coisa muito simples que você calcula que vai ser 10 minutos. Quando você acorda já passou 3 horas. Maybe you start doing something that you thought would be 10 minutes, but then it's been 3 hours. Mas o louvor a Deus é só 1 hora. But worshiping God is É just só 1 hour. dia na semana. It's just 1 day of the Isso week. não pode ser obstáculo. It can't be an Não obstacle. pode ser uma pedra. It can't be a Não rock. pode ser uma terra dura que nós não possamos transpassar. It can't be a firm land Porque that we nós can go viemos through. buscar a água da viva para nos alimentar. Because we came to seek the word É of só 1 God. hora It's just 1 hour que nós buscamos a presença de Deus por semana. that we seek God's presence in the week. Isso aqui na igreja, mas eu espero que todo mundo ore em casa, sim, irmãos? This is for church because we Amém? all pray at home, right? Amen. Aleluia. Glória a Deus. Então você precisa ter uma convicção para abençoar as pessoas com a sua sombra, e a sua vida vai trazer descanso, apoio e refrigério para quem está ao seu lado. So you need to have a conviction so that your shade may be peace for someone else and give them refuge. As pessoas, cá entre nós, vamos conversar aqui baixinho aqui, só nós. Let's talk between Christians. Em momento algum da humanidade, At no point in human eu estou life, dizendo ser humano, I'm depois talking de about Adão human e Eva, beings. aquele negócio todo ali, human beings from Adam and Eve, nós não conseguimos alcançar 100% na presença de Deus. we've never been able to fully reach Porque nós somos 100% in God's presence. pecadores e somos falhos. Because we are sinners and flawed. Nós estamos caminhando para a perfeição. We are walking towards perfection. Correto? Yes. Dentro do caminhar para a perfeição. We are in the walk towards perfection. Eu só quero lembrar você nessa manhã I just want to remind you this morning que Deus se plantou para ser grande, that God planted you to be great, para ser resistente, to be resistant, para ser forte, to be strong, para que você dê folhas e galhos, so that you may have leaves and branches, para que as pessoas fracas na fé possam descansar debaixo da tua sombra, debaixo da tua palavra. so that people who are weak in their faith may have rest in your shade and in your word, E possam comer do fruto que você transparece na presença de Deus. and that they may eat of the fruit that you bring in the presence of God. Só para renovar sua mente, eu quero trazer 3 comparações apenas agora para você clarear sua mente, porque eu ainda preciso daquela resposta. So just 3 more things to renew your mind, because I still need an answer. Você lembra da primeira pergunta que eu fiz? Remember the first question I made? Que eu ia citar cada planta dessa e no final você iria se classificar qual dessas é você. When I Se told vo- you Correto. When I told you that I would cite all the trees and you would have to classify which tree you are, Se você é uma palmeira, if you're a palm tree, se você é o carvalho de justiça, if you're an oak tree, qual que é a outra árvore? cedar. Cedro do Líbano. Or if you're a cedar wood tree from Cedro Lebanon. tree, aham. O cedro do Líbano, And the cedar of Lebanon, ele é sinônimo de crescimento e majestade. it's symbolic of growth and majesty. Carvalho de Deus apresenta profundidade e resistência. And the oak represents depth and resistance. Ele foi usado, o cedro foi usado no templo de Salomão para a construção. The cedar was used in the temple of Solomon Madeira sólida, because it's a nobre. solid wood, a noble wood. Já o carvalho ele traz símbolo de justiça e caráter. And the oak is a symbol of justice and character. Cedro do Líbano contém o perfume e a beleza. Cedar contains perfume and beauty. Carvalho produz força e durabilidade. Oak produces strength and durability. Você já está classificando aí você Are em you cada uma classifying delas? yourself in one of those? O cedro, irmãos, na palavra do Senhor,
Ele mostra o que Deus pode fazer através de nós. Cedar shows what God can do through our lives. O carvalho mostra o que Deus fez dentro de nós. Oak represents what God does in our lives. No seu caráter, na sua firmeza, In your character, in your strength, na palavra que você fala, no modo de vida que você tem. in the life you lead, in the words that you say. Quando eu perguntei para você, classifique-se qual delas é você. Se você é o cedro ou se você é o carvalho. Eu já vou te dar a resposta. Eu sei que muitos de vocês se identificaram ou com uma ou com a outra. E muitos de vocês também se conectaram com as duas. Mas para o Senhor Deus, nessa manhã, para você sair daqui abençoado. Oh, sorry. That's okay. Like, hello. So I was telling you to classify yourself if you're a cedar or an oak. But I'm going to tell you who you are according to God. Eu creio que o crente precisa ter as duas na sua vida. I believe the Christian needs to be both in their lives. Ele precisa ter a majestade no testemunho e a resistência no caráter. It needs to have majesty in their testimony and resistance in their character. A pergunta para você: eu sou um cedro usado, visível, mas também como carvalho firme e constante na presença de Deus? So ask yourself, am I a cedar who is visibly used in God's house, but at the same time an oak that is firm in difficult times? Hoje nós ouvimos na igreja, o clamor total, geral da igreja é tudo aquilo que a Thaís falou. Estou usando a palavra da Thaís, que ela copiou meu esboço. So using Thais copy what I Toda a said. aflição que vem na igreja, All the afflictions that happens to toda the church, aflição que vem sobre a sua casa, all the afflictions that happens in your house, sobre espiritual que vem até você, the things that are spiritual that comes isso to you, vem, não é para te destruir. it's not there to destroy you. Isso vem porque Deus está dizendo para você: olha, eu estou firmando o teu caule, estou podando os teus galhos, estou aprofundando a tua raiz. It's because God is pruning your trees and firming your roots. Se você é firme e forte, está plantado firme, o vento que vier não vai te derrubar. If you are firmly rooted in God, the wind is not going to knock you Você down. pode até balançar, You may even sway. algumas folhas podem até cair, Some leaves may fall. alguns galhos podem até sair de você, os que não interessam. Some branches and sticks may fall. Mas você não vai cair, você vai permanecer de pé. But you are not going to fall. Porque o jardineiro que te plantou é Jeová Jirê. Because the gardener Não is foi homem que Jehovah. te plantou. It was not a man who planted Ele you. plantou você num lugar seco, árido, sem água, He para planted desafiar Satanás, o reino das trevas. He planted you to challenge Satan. Mas ele colocou a água profunda. But he put deep Porque o waters. servo fiel entende que se ele ir profundo, ele vai alcançar a água de Deus. Because a servant realized it needs to be Ele vai deep to reach alcançar o God's rio presence. que flui do trono de Deus. Ele vai tomar essa água. Ele vai se fortificar. Ele vai dar sombra e ele vai produzir frutos no reino de Deus. We understand that when we reach God's presence in His Word, we become strong. We become a shade for those who need strength. Eu convido você, vamos produzir mais para o reino de Deus? I invite you to produce more in God's kingdom. Vamos produzir mais. Let's produce more. Tudo que vier sobre a nossa vida não é para nos matar, é para nos colocar à prova. The things that come are not to kill us. Mas a they're boa to put us notícia to the nessa test. manhã But the é good que news- Deus já venceu essa prova por nós. God has won this Deus test só for está us. mostrando um pouquinho da dificuldade, porque a grande prova Ele já venceu. Because the great battle He already won. Ele só está deixando a gente sentir um pouquinho de como seria sem a presença dEle. He's Ele só está letting us deixando feel. a gente sentir um pouquinho de medo, um pouquinho de aflição, se nós entendermos que esse pouquinho, mas Deus está presente na nossa vida, porque se Ele deixar de fazer parte, essa dor vai se multiplicar, e aí nós teremos um fim terrível. He's showing us just a little bit of what our life would be like if we didn't have Him to fight our battles for us. Aleluia. Eu quero só trazer uma pequena ilustração. And I just want to bring a little illustration. Eu acho que se a palavra não falou com você até agora, essa ilustração vai falar. I think if the message hasn't spoken to you yet, this illustration will. A história conta que um fazendeiro, ele plantou um cedro e um carvalho The story says that a farmer planted a cedar and an oak tree no mesmo terreno, in the same land do mesmo dia. on the same day. O cedro cresceu rápido, The cedar grew quickly, alto, imponente,
tall and strong e chamava a atenção de todo mundo que passava via. and would attract everyone's attention. Você conhece algum crente assim? Ops, sorry. Do you know a Christian like that? Enfim, o carvalho demorou mais a nascer, And the oak took longer to grow, mas suas raízes foram se aprofundando. but its roots became deeper. Um dia veio uma grande tempestade e o cedro caiu, One day a great storm came and knocked over the cedar pois não tinha suas raízes tão profundas. because its roots were not deep enough. O carvalho resistiu, The oak resisted, mesmo sendo balançado. even though it was moved. A palavra me ensina que o cedro, ele lembra o crescimento, a beleza e o testemunho cristão. So the word teaches that the oak represents beauty of the life of a Christian. Mas sem raiz pode cair. But without roots, you could fall. Isso quer dizer que não existe ninguém grande demais na presença de Deus. There is no one too big in God's Porque o presence. mesmo que plantou é o mesmo que regra, é o mesmo que poda as folhas e é o mesmo que dá o fruto. Because the same one who planted you is the same one who waters you, who prunes your branches, and the one who allows you to give fruits. O carvalho nos ensina que mesmo no deserto, The oak teaches us that even in the desert, mesmo você estando discretamente vivendo sem ninguém te notar, even if you're living discreetly without anybody noticing, mas as suas raízes estão firmes em Deus. but your roots are strong in God. Tem gente que vem para a igreja, Some people come to church, senta lá no último banco, they sit in the last row, ora, they pray, louva a Deus sozinho lá atrás. they worship God alone, E muitos pensam que aqueles que estão ali, às vezes estão sem raízes. and many think that the ones in the back are the ones without roots. Mas na simplicidade da humildade, But in the simplicity and the humility, às vezes a raiz está mais profunda do que quem está gritando na frente. sometimes their roots are stronger than the ones that are in the front. Então é melhor ser humilde, So it's better to be não humble, ser visto pela sociedade, to not be seen, mas ser visto por Deus que está no céu. but to be seen by God who is in heaven. Quando passar a tormenta, você está firme. So that in the trials you are firm. E você vai ver só os caules, os troncos passando e indo embora. And you'll just see other trunks and Você wood vai ver flying. pessoas que pareciam ser grandes, firmes, mas estão indo embora. You'll see people who you thought were big, but they're leaving. Porque o vento não é tão forte. Because the wind is not that A strong. terra não tremeu tanto. The land didn't shake A that luta much. ainda não é tão grande. The battle is not Mas that eles já estão hard. batendo em retirada. But they're already Porque quem leaving. plantou eles não foi Jesus. Because the one who planted them was Mas not você God. que foi plantado por Deus, você tem a chance de glorificar ao Senhor nessa manhã. But you who are planted by God can glorify Him this morning. Deus, Ele não nos chamou God didn't call us não apenas para nós crescermos na graça e no conhecimento, not just for us to grow in grace and understanding, mas Ele nos chamou para permanecer. but He called us and planted us to remain. O Espírito Santo de Deus hoje, Ele deseja aprofundar a nossa raiz em Cristo. God is calling us this morning to deepen our roots in Christ. Por que que Ele quer aprofundar a sua raiz? Why does He want to deepen your roots? Porque Ele quer glorificar tudo na sua vida, em todas as áreas. Because He wants everything in your life to A glorify Him. profundidade em Deus, ela não te traz prazer, alegria somente no ministério, somente na palavra. Being deep with God doesn't just bring you a ministry or bring you understanding of His word. Ele traz alegria na sua vida em todas as áreas da sua vida. It brings joy in all the areas of No your seu life. casamento, In your marriage, no seu trabalho, in your work, na sua igreja, in your church, para os seus filhos, for your children, em sua família, in your family, nos seus amigos, in your friends. aonde você colocar a planta dos seus pés haverá alegria, porque o amor de Deus está em você. Wherever you plant your feet, there will be joy because God's joy is in you. Deus nos chama nessa manhã para nós sermos cedro, serviço de justiça na casa de Deus. He's not calling us just to be a cedar who works in His house. Irmãos, como é que está a sua raiz hoje? How are your roots this morning? Ela está profunda ou ela está superficial? Are they deep or are they shallow? Qualquer vento vai tirar você da presença de Deus? Is any wind going to take you from His presence? Qualquer ofensa do seu irmão vai tirar a sua paz com Deus? Is any little offense going to take your peace away? Muitos de nós aqui estão felizes hoje.
A lot of us here are happy this morning. Alguns estão tristes. Some are sad. Alguns estão cheios de bênção. Some are full of blessings. Alguns estão passando por lutas. Some are going through struggles. É um mundo injusto. It's an unjust world. Mas o Deus da justiça está presente nesse lugar. But the God of justice is E Ele diz que present. plantou você em terra firme And He planted you in solid para ground. que você seja carvalho de justiça. So you can be an oak of justice. Eu não sei o que você está passando, I don't know what you're going through. mas o Espírito Santo de Deus nessa manhã está dizendo para você: eu quero aprofundar as tuas raízes em mim. But the Holy Spirit is saying He wants to strengthen your roots in Him. Talvez você esteja sentindo fraco, oprimido, Maybe you feel weak. mas Deus está dizendo para você nessa manhã: But God is saying to you this morning, eu te plantei como cedro e como carvalho, e não como arbusto passageiro. I planted you as a cedar and as an oak. Hoje é o dia que nós temos para decidir Today is se the nós day we can vamos decide. aprofundar em Deus, To decide if we're going to go deeper with ou God, nós vamos permanecer vulneráveis às coisas do mundo. or if we're going to let ourselves be vulnerable to the world. Com Deus, a promessa é de crescimento, With God, the promise is growth. a promessa é de sombra, The promise is shade. é de justiça, It's justice. é de frutos, It's fruits. é de alegria, It's joy. é de glória a Deus. It's glorifying God. Para o mundo, For the world, são dores, it's pain, tristeza, medo, sadness, fear, aflições. afflictions. Deus quer aprofundar a tua raiz nessa manhã. God wants to deepen your roots this morning. Qual dessas se compara à nossa vida? Which of these compares to our lives? Esse exemplo foi deixado na Bíblia para que eu e você possa entender This example is left in the Bible for us to que nenhum understand vento, that no wind, nenhuma tempestade, no storm, nada pode abalar a sua estrutura, nothing can shake porque our a sua raiz foundation. está fixada em Deus. Because your roots are founded in Porque o God. jardineiro que te plantou é Ele que cuida do jardim. Because the gardener is taking Porque care Ele of you. prometeu que você vai crescer, He promised you will grow. vai ser forte, You'll be strong. vai se alargar as suas fronteiras. You will strengthen your E o teu trunk. fruto vai ser próspero nessa terra. You will have prosperous fruits. Quem é o teu fruto? É os teus filhos. The one who sees your fruits Os are your teus filhos vão children. ser prósperos aonde quer que você passe. Your children will be Porque Deus prosperous. te plantou primeiro em terra fértil. Because God planted you in fertile ground. Mas as pedras é você que tem que curvá-las. But you have to go around the rocks. Os obstáculos é você que tem que transpô-los. You have to go over the Porque a bênção obstacles. está logo ali, irmão. Because the blessing is there. Nós estamos aflitos com algumas situações desse país. We're afflicted in this country. Mas a sua vitória está bem ali. Se você olhar um pouquinho mais adiante, você vai ver a sua vitória. But keep going because your blessing is right there. O problema é que a aflição vem de todo lado. The problem is the afflictions are on all Vem de sides. cima, de lado, de trás, de frente. They come on all sides. E como a gente é humano, os nossos olhos só batem aonde a gente alcança. And since we're human, our eyes can only see where we can, Mas como are você é going. carvalho de Deus e você cresce a 40 metros de altura no Jesus, But when you lá are de old- cima você vê o campo de batalha. De cima você vê a sua vitória. You can see your victory. Porque de perto você só vê luta. Because while you're standing Mas hoje, pela palavra de Deus, by the word of God, nós vamos determinar que a nossa raiz voltou a se conectar na raiz. we're going to determine that our roots are Que founded a in água de God. Deus vai fluir na nossa vida novamente. That the water of His word is going to flow E que in nós our vamos lives. continuar firmes e fortes na presença de Deus. And we're going to be strong in His E aquele que presence. estiver fraco vai se agarrar nos nossos galhos. And the ones who are weak are going to latch E vai onto our dizer branches assim: eu estou guardado debaixo da tua sombra, em nome de and Jesus. say that I'm rooted in you in the name E of você vai Jesus. olhar para ele e falar assim: irmão, fica aqui mesmo. And you're gonna Porque tell them to carvalho stay. do Senhor tem contato com Deus. Because Carvalho you're de justiça te protege na palavra. Aqui tem oração, aqui tem jejum. E aqui nós repreendemos em nome de Jesus. Aqui nós oramos juntos, nós clamamos juntos. Porque tudo que Deus plantou no jardim é para a glória do Senhor Deus. Because everything He plants in His garden is for God's glory. Nós vamos clamar juntos nessa manhã, We're going to cry out together this morning. para que Deus reflita em nós esse tal carvalho de justiça. So God can put in us this oak of justice. Que nós sejamos como o cedro do Líbano, That we may be like the cedar of Lebanon. firmes, resistentes e sendo úteis no reino de Deus. Firm, resistant, and also useful in God's house. Fala pro seu irmão assim: o vento pode até passar. Fala Tell pro seu your irmão neighbor, the aí. wind is going to come, Mas você não vai ser abalado. but you will not be shaken.
Porque eu vejo em você o cedro do Líbano, Because I see the cedar in you, com raiz profunda em Deus, with roots that are deep in com God, profundidade na palavra, with depth in the Word of com God, promessa de Deus de crescimento, with a promise of com growth, promessa de bom fruto. with a promise of fruits. E quando Deus promete, não existe praga alguma que come as tuas folhas nem os teus galhos. Quem entendeu, diga amém. Amen. Só quem entendeu isso, diga If you amém. understood, say amen. Não existe praga que vai comer o teu fruto. There are no things that can eat Não your tem fruit. praga que vai derrubar as tuas folhas. There's no curse that can Não dim tem your praga leaves. que vai chegar no teu fruto, que é os teus filhos. There's no curse Porque that eles can estão reach your guardados children. debaixo da promessa de Deus. Because they're under the promise of God. Mas para isso o carvalho tem que se manter de pé, But the oak has to stay standing, buscando na profundidade seeking its a água do depth, Senhor Jesus, the water of God, praticando a justiça practicing justice, e tendo intimidade com o jardineiro. and having intimacy with O God. jardineiro trata uma planta com amor. A gardener treats his plants with love. Ele tira o espinho com carinho. It takes away the thorns. Ele tira as folhas secas com carinho. It takes away the dry leaves. Ele coloca ali algo enrolado para proteger do frio. It wraps the branches to Ele protect from the coloca cold. mais adubo. He puts more soil. E quando ele pensa que aquela planta está para morrer, ele joga água com lágrimas sobre ela. And when the plant is dying, he waters it with his own tears. Eu entendo com isso o quê? Que nos momentos mais difíceis da sua vida, I understand that in the onde você struggles está of your sentindo life, fraco, when you are feeling weak, o próprio Deus está chorando com você. God is crying with you. Não que ele não seja Deus, não que ele não tenha o poder. Not that he doesn't have power, Porque os pais sentem aquilo que o filho sente. because the parents feel what the Você children tem are medo? feeling. Deus sabe, Deus sente. If you're afraid, God can Mas feel a grande diferença it. But the big é que difference Ele é o nosso Pai. is that he is A our Father. diferença é que quem chora do nosso lado é o nosso Pai. He is A our Father. diferença é que quem cuida de nós e nos abraça é o nosso Pai. The one who's taking care of us is our Father. E nessa manhã Ele está dizendo, filho, And this morning he's saying, child, vamos aprofundar a nossa intimidade. let's go deeper in our intimacy. Deixa eu firmar os teus pés novamente nessa terra. Let me firm your feet again. Deixa eu firmar o teu pensamento em mim. Let me firm your thoughts Porque a about me. minha obra em ti só está começando. Because my work in you is just starting. Só quem tem raiz, Only if you have Thaís, roots. só quem tem raiz em Cristo Only those who have roots pode in Christ degustar essa palavra. can understand this word. Mas quem ainda não tem vai começar a nascer raiz hoje na sua vida. If you don't have roots, they're going to start to grow. Eu queria que this você morning. ficasse de pé comigo nessa I hora. want you to stand with me this morning. Você que tem e que não tem problema, você que está feliz, você que está triste, If you have no problems, if you're sad, if you're fine, você que tem aflição, você que não tem, those are the afflictions of those without. nós vamos clamar juntos nessa manhã. We're going to cry out together this morning. Enquanto a Thaís vai estar louvando o hino, While Thais is ministering, eu vou te dar a oportunidade de clamar comigo hoje. I'm going to give you a chance to cry out with me. Eu vou convidar você I'm going to invite you que quer fazer parte that wants to be part desse reino do Senhor Jesus. of God's kingdom. Você que ainda não tem Jesus na sua vida. Those who still don't have Jesus in Você their que está lives. fraco na sua fé, você que está passando luta. Those who are weak in their faith. Eu queria que você viesse clamar comigo aqui no altar de I want you Deus. to come to the front and cry out. Eu e você vamos clamar junto em toda a igreja. You and I are going to cry out in front of the Eu queria church. que você abrisse o seu coração. I want you to open your heart. Venha até aqui, vamos clamar juntos pela misericórdia do Senhor Let's Jesus. talk to God together for His mercy. Suporto o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que chorei e ainda adorar como se nada tivesse acontecido e ainda adorar. Em alguma área da sua vida você está precisando de uma intercessão. In some area you're needing intercession. E o lugar de você buscar esse refrigério é na presença de Deus. And the place for you to get this refuge is in God's presence. Nós queremos clamar juntos com a igreja. We want to cry out together with the church. Adorar. Como se nada tivesse acontecido e ainda adorar até o dia raiar. Só quem tem raiz suporta que eu suportei.
Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. A igreja pode louvar, interceder também nesse momento. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. Eu quero estender esse clamor dessa manhã I want to extend this to the church this morning. para as pessoas que têm causas pendentes com imigração. For those who have pending cases in immigration, Eu quero estender esse clamor dessa manhã com a igreja. I want to extend this prayer to the church. Por aquelas pessoas que têm aflição ao dormir, ao trabalhar, ao caminhar. For those who have afflictions when they sleep, when they work, when they live. Eu quero clamar nessa manhã pelas pessoas que têm parentes que estão no Brasil, que estão doentes, estão desenganados. I want to pray for those who have people and families in Brazil. Eu quero clamar nessa manhã pela misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. I want to cry out for God's mercy in our lives this morning. Eu quero clamar ao Senhor nessa manhã, I want to cry out to God this morning, agradecendo a Ele pela proteção que Ele deu na vida de cada um de vocês que estão presentes aqui hoje. thanking Him for the way He protected each of us this Que o Senhor morning. possa visitar cada um That He may visit each of no us seu lar, no seu trabalho, in their house, in your work, na sua saúde, in your health, no seu celeiro, in your table, toda a nossa necessidade and all of our needs está sempre exposta na presença de Deus. are always being given to God. Você pode orar por um parente seu, por um ente querido comigo nessa manhã. Você pode clamar. Can you pray for your family this morning with me? Ora por alguém que está do seu lado. Estenda suas mãos sobre o ombro dele. Se você não quiser encostar, porque não conhece, só levanta a mão. Pray for someone who's around you. Vamos começar a ser carvalho na presença de Deus. Let's start being an oak in God's presence. Vamos começar a que a nossa sombra possa aliviar o sol que está sobre a vida dos nossos irmãos. That our shade may help give rest to those who are around us. Vamos proceder do nosso fruto da vida, que é a palavra. Vamos compartilhar nesta casa. Let's share God's word in His house. Pai querido, Deus santo, nós te louvamos. Pai, nós apresentamos a igreja do Senhor na terra. Senhor, edifica, Senhor, a nossa raiz mais uma vez, Pai querido. Pai, muitas vezes a pedra do problema, a pedra da documentação, a pedra da saúde tem atrapalhado, Senhor, a nossa busca. Pai, coloca em nós, Senhor, a vitamina do céu. Que as nossas raízes voltem a ser profundas, Senhor. Que nós possamos voltar a ter sede e fome da justiça da sua palavra. Oh Deus santo, usa cada um de nós nessa terra, nesse país, oh Deus. Pai, usa-nos para abençoar, Senhor, as famílias, aqueles que estão fracos na fé, os oprimidos, os enfermos, aqueles que estão cativos, ó Deus, que as correntes caiam em nome de Jesus. Oh Senhor Deus, levanta, Senhor Deus, do menor ao maior nessa casa. Senhor, dá dons espirituais aos meus irmãos. Batiza com o Espírito Santo, ó Deus. Dê dom de visão, Senhor, de cura. Visita o lar, Senhor, dos meus irmãos. Vá de encontro aos nossos filhos, ó Deus. Traga uma bênção especial sobre os nossos filhos, sobre os nossos parentes, sobre os nossos amigos, sobre os nossos patrões, sobre os nossos companheiros. Pai, visita, Senhor, a irmã, a mãe da pastora Diva no Brasil, Senhor. Dê a ela graça naquele lugar. Dê a ela unção de Deus naquele lugar. Dê a ela a palavra de Deus, Pai querido, para alcançar almas em nome de Jesus. Pai, seja também com o nosso pastor naquele congresso. Pai, que a palavra dele seja honrada mais uma vez, através do teu Espírito Santo. Pai, que os homens venham a conhecer a verdade da palavra de Deus. Pai, que nós possamos voltar o nosso coração ao primeiro amor, Senhor. Que nós possamos amar uns aos outros, ó Deus, como diz a tua palavra, Pai querido. Pai, que nós viemos à tua casa, que sejamos firmes na fé, que nós não desviamos dela hora nenhuma. Que quando formos afrontados no mundo, nós podemos dizer: eu sou o carvalho da justiça de Deus, eu sou palmeira de Cristo, eu carrego em mim o reflexo do Espírito Santo de Deus. E nós profetizamos bênção, e bênção em abundância.
Você pode dizer amém? Can you say amen? Fala para o seu irmão assim: Tell your neighbor, deixa de ser bambu stop being e passa a cedar ser carvalho. and start being oak. Deixa de ser ramo mole Stop being a weak e branch começa a ser cedro do Líbano. and start being cedar of Lebanon. Para de crescer para os lados, inchar, Stop growing to mas cresça em direção a Deus Todo-Poderoso. grow towards God. Para de se aprofundar no mundo Stop being profound in the world e se aprofunde nas águas do nosso Senhor Jesus and go Cristo. deeper with God. Você pode aplaudir o Senhor nessa hora? Give a clap. Aleluia.